usar métodos pacíficos para gerir conflitos? Como todo mundo sabe, conflito ele é inerente à relação humana. Então, no franchising não é diferente. Franqueador e franqueado, por vezes, têm desencontros de opiniões, divergências e até confrontos que podem ser dirimidos de uma forma muito mais simples através do diálogo. Então, quando nós propomos a negociação, ou propomos a mediação, ou propomos métodos não adversariais, pacíficos de solução de conflitos, o que nós buscamos? Nós buscamos, primeiro, que esses problemas fiquem dentro da minha rede. Eu não dou publicidade dos problemas que eu estou enfrentando aqui dentro do meu sistema de franquia. Segundo lugar, eu proporciono um aprendizado, uma evolução da nossa relação. Por quê? Porque a gente vai aprender a dialogar. O grande problema e onde surgem, na verdade, a origem dos conflitos é simplesmente falta de comunicação. É comunicação truncada, é uma falta de habilidade para saber conversar, para saber dialogar. Então, quando a gente tem um problema, e os problemas numa relação de franquia, eles surgem por ação e reação, eles nascem, às vezes, de emoções, subjetivas, de percepções, de frustrações que, na verdade, aparecem de uma forma objetiva, mas têm um fundo muito subjetivo. Então, a negociação, a abertura para o diálogo, a realização de conversas difíceis, elas fazem parte desse encaminhamento, dessa evolução do relacionamento. Requer muito mais energia do que você terceirizar para um advogado ou mesmo para um juiz, para decidir, um árbitro, mas ela te traz muitos benefícios. Por quê? Porque os problemas se repetem, Às vezes os problemas não são essencialmente com o franqueado, mas às vezes você tem o mesmo problema com vários franqueados diferentes, que têm uma postura diferente. Para cada problema que eu tiver, os franqueados vão ter uma postura e um olhar diferente. Então, como é que eu consigo, de uma certa forma, uniformizar e ter uma postura em relação à minha rede criteriosa? Então, a negociação, aprender a negociar, ter habilidades, desenvolver habilidades de negociação, na verdade, é um caminho muito frutífero para a própria rede. E se a negociação não conseguir atingir o resultado que o franqueador precisa, a rede, você ainda tem a mediação, que é quando você usa um mediador à parte, que é um facilitador do diálogo, que vai trazer para franqueador e franqueado um olhar, vai trazer um ponto de convergência, ou ele vai fazer franqueador e franqueado, de repente, enxergarem um caminho que juntos não estavam conseguindo, até pelas vezes pelo estresse ou pelo desgaste da própria relação. O importante é que tanto a negociação como a mediação, não necessariamente elas são para acabar uma relação. Às vezes elas são, na maioria das vezes, o objetivo é continuar. Mas, se não for possível continuar, é para romper aquela relação, mas da melhor forma possível. Uma forma mais integrada, uma forma onde franqueador e franqueado tomem a sua decisão de uma forma consciente, de uma forma civilizada, e não se matando, e indo para a justiça, às vezes, para buscar algum benefício que às vezes nem vai existir, ou se existir, vai existir lá na frente. Então, de repente, é muito melhor a gente discutir isso dentro de casa, a gente trazer essa solução. Por quê? Porque as soluções estão ali, dentro, não estão fora. As soluções estão próprias ali, dentro dessa união de convergências entre franqueador e franqueado. O difícil é encontrar essa linha de diálogo. Então, é muito importante que a gente desenvolva essas habilidades de negociação para a gente conseguir encontrar as melhores soluções. Qual é a diferença entre negociação e mediação? A negociação, na verdade, é uma forma não adversarial de solução de conflitos, onde, e no primeiro momento, o franqueador está tentando entrar em diálogo com este franqueado. Então, a negociação, ela geralmente envolve franqueador e franqueado, e muitas vezes os próprios advogados, tanto do franqueado quanto do franqueador, participam desta negociação. Para quê? Para discutir, para, de repente, fazer um brainstorming, para criar opções e até encontrar resultados. O importante é desenvolver técnicas de negociação, é extremamente importante para um franqueador. Já a mediação é um outro mecanismo, é uma outra ferramenta que o franqueador pode utilizar quando ele utiliza a força, a habilidade, a técnica de um terceiro, que não é nem o franqueador nem o franqueado, que é um mediador. Ele entra como facilitador daquele diálogo.
E aí a mediação, você hoje tem uma lei específica sobre mediação, a mediação está hoje inclusa no Código de Processo Civil e muitas câmeras hoje são câmaras de mediação. Então, o francador, quando ele vai estabelecer o fórum de discussão das controvérsias no seu contrato, ele pode exercer, ele pode estipular, na verdade, uma cláusula de mediação, utilizando uma câmara de mediação, como nós temos várias hoje em São Paulo. Através dessa câmara, ele vai escolher o mediador e esse mediador vai, então, se reunir com o francador e com o franqueado, inclusive com a participação dos seus advogados, para tentar, através de técnicas de mediação, tentar encontrar uma linha, né, uma direção conjunta para as partes, para o francador e para o franqueado. Então, qualquer ação que o francador tenha, no sentido de falar, bom, pera um pouquinho, a gente está com conflito, já tentamos negociar, nossos advogados não estão encontrando um caminho, será que a gente não pode tentar, já que o que vai nos restar é a guerra, né, ou através da arbitragem, ou através do Poder Judiciário, será que a gente não tem mais uma forma, mais um canalzinho, um degrauzinho para poder evoluir na nossa conversa? E aí sim, se utilizar desse conhecimento, dessa técnica, desse terceiro mediador, que é imparcial, que na verdade não pode ter conhecimento com nenhuma das partes, que é um terceiro que vem com essa técnica, que vem com toda essa habilidade para poder fazer com que aquele francador e franqueado encontrem uma forma de diálogo que traga uma solução, né, tanto de continuidade como de rompimento, mas que traga uma solução para que eles possam destratar ou continuar a relação, mas de uma forma evoluída e civilizada. Então, a diferença entre negociação e mediação é isso, né? A mediação, eu utilizo um terceiro imparcial, enquanto a negociação eu faço dentro de casa, entre francador e franqueado e entre os advogados de cada um, mas é uma negociação onde as partes estão conversando, né? E a mediação eu chamo um terceiro que vai nos ajudar a encontrar essa solução. Esses métodos pacíficos sempre funcionam? Olha, gente, a resposta é o seguinte: é muito mais fácil você gastar sua energia e tentar resolver dentro da sua casa, você ainda tendo o empoderamento daquela decisão, do que você terceirizar ou para uma arbitragem ou para um poder judiciário onde você não controla. Enquanto a gente fala de negociação e mediação, o controle do processo está muito dentro, né? É um procedimento onde o francador e franqueado estão controlando a evolução daquele procedimento. Por quê? Porque em ambos os mecanismos, tanto negociação quanto mediação, quem decide é o franqueado e o francador. Ninguém está decidindo por eles. O mediador ali, ele entra como facilitador, mas ele não decide pelas partes. Quem decide é o francador e o franqueado. Então, a partir do momento que aquela decisão sai internamente de você, obviamente ela sai muito mais fácil. Você, com muito mais facilidade, vai cumprir aquilo que você decidiu. Por quê? Porque foi uma decisão que partiu de você. Então, por mais que a mediação e a negociação hoje sejam muito bem defendidas, né? O mercado fala, nossa, mas é muito bom a gente ter esses dois mecanismos. Poucas marcas ainda se conscientizaram de quanto é importante isso para salvaguardar a marca. Quem mais sofre hoje num processo judicial e numa arbitragem é a própria marca. Então, será que a gente não poderia gastar um pouquinho mais de energia como franqueador e desenvolver mais essas habilidades, né? Que são métodos pacíficos, que não deixam marcas, que não deixam, na verdade, resquícios, que você consegue não escalar o conflito, porque você, às vezes, num processo judicial, a própria arbitragem, você acaba escalando o problema e você tem a grande vantagem de ter menos custo, né, com mais rapidez e ainda você toma a decisão. Então, eu acho que existem muitos benefícios e eu acho que o próprio sistema de franchise tem que olhar para isso com um novo olhar, né? De entender o quanto é importante esses mecanismos para a salvaguarda dos próprios sistemas. Então, esses métodos pacíficos, eles têm o seu lugar no meio de um conflito, eles têm um lugar para aparecer, eles devem ser utilizados e, para isso, é muito importante que o franqueador desenvolva habilidades. Então, não podemos esquecer disso. Para fazer uma boa negociação, você tem que desenvolver habilidades para isso. Existem técnicas de negociação que devem ser aplicadas para você encontrar uma solução na sua rede. Quando é preciso judicializar os conflitos?
A judicialização dos conflitos, ela pode ser necessária num determinado momento, quando as partes realmente, numa negociação, elas não tiveram sucesso, ou até mesmo quando elas se utilizaram de uma mediação e não conseguiram encontrar um ponto de convergência, aí realmente fica muito difícil qualquer continuidade da relação ou um rompimento de uma forma mais pacífica. E aí o Poder Judiciário, ele está aí exatamente para isso. O franqueador deve ter em seu contrato de franquia selecionado um fórum, né? Ou um fórum da Justiça Comum ou uma Câmara Arbitral, mas de qualquer forma, partindo aí tanto para a arbitragem quanto para o Poder Judiciário, eu vou para o litígio, eu vou para uma ação no contencioso. Então, é importante que o franqueador, primeiro, tenha no contrato de franquia como é que ele vai resolver os problemas. Né? Aqui dentro, como é que a gente resolve o problema? A gente vai no primeiro momento negociar, a gente vai ter uma possibilidade de discutir ou de utilizar a força de um mediador, a capacidade de um mediador, ou não havendo sucesso nisso, a gente vai para uma arbitragem ou a gente vai para um poder judiciário? Aí sim eu tenho que escolher, né? O franqueador deve escolher se ele vai discutir num poder judiciário ou numa arbitragem. Mas, de qualquer forma, o judicializar os problemas não deve ser a primeira ideia, não deve ser a primeira opção. O franqueador tem outras opções antes de judicializar as suas causas. Temos que entender, primeiro e muito importante, não é a consequência, é a causa. O porquê que aquele conflito originou? Qual foi a origem daquele conflito? Onde ele começou? Qual é o nível de diálogo que a gente está com aquele franqueado? Porque a partir do momento que você consegue entender a origem do conflito, você consegue estabelecer um diálogo melhor. E provavelmente, através de uma negociação ou até de uma mediação, você vai conseguir resolver. Agora, tem alguns problemas que o franqueador não consegue resolver dentro de casa e aí ele vai judicializar. Então, não tem o porquê. Eu posso judicializar, por exemplo, um franqueado que está cometendo uma não concorrência, que saiu da rede e colocou no estabelecimento uma outra marca. Eu posso discutir judicialmente com o franqueado quando ele tem uma dívida muito grande e nós não conseguimos chegar num acordo para pagamento daquela dívida e aí eu vou ter que executar o contrato. Né? Eu posso discutir com o franqueado quando ele teve qualquer atitude que realmente denegriu a imagem da minha marca. E aí eu realmente tenho que tomar alguma atitude jurídica para impedir isso. Então, tem alguns motivos que ficam mais difíceis, né, de serem negociados dentro de uma rede. E aí a justiça comum e a arbitragem estão aí para isso. Mas eu acho que todo esforço vale a pena. E é importante, então, que a gente tenha como cultura de sustentabilidade de uma marca uma maior energia, um dispêndio de energia para poder entender que a negociação e a mediação podem ser caminhos de sucesso para que você resolva os conflitos na sua rede. Quais são as desvantagens da judicialização? Quando nós falamos em judicialização, nós falamos, primeiro, grana, investimento, tempo, né? E estresse, porque brigar, né, no judiciário é uma energia que você gasta, é muito desgastante, né? E é muito, você nunca sabe o que vai chegar, o que o juiz vai sentenciar, o que a outra parte vai falar. Então é aquela cena dos próximos capítulos. Então a judicialização de conflito, ela traz muito isso, ela traz muito cansaço, muito estresse, dinheiro, você gasta, você tem um investimento grande, né? Cada recurso você tem que pagar o valor das custas iniciais e conforme o processo vai se alongando, mais dinheiro você vai gastando. Então, eu acho que, na verdade, o grande desagrado de você discutir judicialmente é o tempo que demora. Então, se eu tenho algum problema com o franqueado, a relação não está legal, antes de negociar, antes de eu resolver como a gente vai proceder, vai fechar a loja, não vai, como vai continuar, vai repassar, eu vou discutir isso judicialmente, quem vai decidir o que vai acontecer com a loja é o juiz, e eu vou ter que esperar. E eu vou ter que continuar me relacionando com esse franqueado até que eu tenha uma decisão judicial. Então, esse desgaste que você pode ter na sua rede com um franqueado que às vezes não divide, não compartilha dos mesmos valores ou não está agindo de acordo com o padrão da rede, você tem que esperar, né? Esperar essa decisão para poder tomar alguma atitude em relação a esse franqueado. Então, as grandes desvantagens de você discutir em judiciário é isso, é um prazo muito longo,
né, para você ter uma resposta final, uma decisão final, até porque no judiciário você tem uma série de recursos que você pode utilizar. Então, para cada decisão do juiz, você ainda pode recorrer aqui e ali, então isso prolonga muito o processo. E numa rede de franquia, a gente trabalha hoje, o franchising é o quê? Né? A gente trabalha real time, a gente tem uma evolução de tudo muito rápido. O franchising é um sistema que acompanha muito, né, a evolução do comportamento das pessoas, a evolução do varejo. Então, dificilmente você no Poder Judiciário você vai conseguir dar uma resposta rápida para aquele problema. Então, essa é a grande desvantagem, além dos custos que você tem hoje de uma briga.